No programa de hoje, vamos falar sobre o papel da advocacia pública na proteção dos direitos dos cidadãos. Na Constituição Federal de 1988, a instituição foi classificada como função essencial à Justiça, ao lado do Ministério Público, da Defensoria Pública e da advocacia privada. A advocacia pública está presente em todos os cantos do país para assegurar que os governos sejam responsáveis e que as leis sejam justas e efetivamente cumpridas. Vamos ver o que diz a nossa Constituição sobre o assunto. Está lá no caput do artigo 5º. Todos são iguais perante a lei sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes do país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. O inciso 1 diz o seguinte: homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos desta Constituição. E o inciso 55 destaca que, aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral, são assegurados o contraditório e ampla defesa com os meios e recursos a ela inerentes. Sobre o tema, eu converso agora com Ronald Bica, advogado e procurador de carreira do Estado de Goiás, e também com Flávio José Román, adjunto do Advogado-Geral da União. Muito obrigada pela participação aqui no nosso programa. E a Advocacia Pública tem como órgão máximo a Advocacia Geral da União, sediada em Brasília. Antes de começar aqui a nossa conversa, vamos assistir uma reportagem da Rádio e TV Justiça sobre a importância do trabalho da advocacia pública na vida dos cidadãos. Este ano, a AGU marcou o Dia Mundial do Meio Ambiente, comemorado em junho, com a adoção de medidas para a cobrança de responsáveis por danos ao meio ambiente. São 737 ações de execução fiscal para cobrar 145 milhões de reais em multas aplicadas pelo IBAMA e pelo ICMBio, o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, e outras 28 ações civis públicas para que desmatadores sejam obrigados a recuperar 22 mil hectares de área desmatada e pagar 483 milhões de reais de indenização pelos danos morais. Uma das cobranças é pela multa de 79 milhões de reais aplicadas à mineradora Samarco por conta do rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais, em 2015. Então, uma forma da gente mostrar para a sociedade, no Dia do Meio Ambiente, o que a gente está fazendo para evitar o desmatamento. Então, nós juntamos todas as ações para fazer um ajuizamento simbólico e mostrar as providências que o Estado toma em relação a essa prática ilícita. Diversas unidades se empenharam nessa ação, o que, além de demonstrar a preocupação da AGU com a questão ambiental, materializa uma atitude firme do Estado brasileiro no sentido de punir e cobrar infratores que não respeitam o meio ambiente. Doutor Flávio, vamos começar falando um pouquinho do papel da Advocacia Geral da União. Podemos dizer que ela é a guardiã da nossa democracia? Sim, acho que, junto com outros órgãos de Estado, a Advocacia Geral da União é sim um dos órgãos incumbidos da defesa da democracia. Inclusive, mais recentemente, a Advocacia Geral da União criou uma Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia. E, inclusive, a própria forma de instituição dessa Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia inaugurou um processo mais amplo e mais democrático de discussão no âmbito da própria Advocacia Geral da União. Isso porque ela foi prevista num decreto do Presidente da República como um órgão integrante da Procuradoria-Geral da União e antes de regulamentar essa forma de estruturação e de atuação, o que a advocacia fez? Fez uma consulta pública, fez debates, ou seja, incorporou ao seu agir a ideia de que uma administração pública ela é substancialmente melhor quando ela tem capacidade de estar aberta para ouvir as colaborações, seja da advocacia privada, seja da academia, seja de setores de imprensa que também participaram, chegam de setores de tecnologia. Afinal, uma das grandes preocupações da Procuradoria Nacional de Defesa da Democracia, e razão pela qual ela foi criada, é a divulgação de desinformações. Ou seja, a gente teve, por exemplo, recentemente na pandemia, divulgação de desinformação relacionada aos processos de vacinação. Recentemente também uma das hipóteses de atuação foi a associação de um nome de um ministro de Estado
a organizações criminosas. Então, todas essas foram atuações. Mais recentemente, o próprio advogado-geral da União, em razão da discussão sobre a fila da doação de órgãos, falou, olha, a gente precisa também divulgar informações corretas e afastar pessoas que dolosamente, ou seja, que intencionalmente, divulgam informações falsas relacionadas a isso. Então, a Advocacia Geral da União agradece muito a oportunidade que a TV Justiça dá de explicar esse relacionamento da Advocacia Geral da União com a defesa da cidadania. Tão importante, né? Então vamos falar um pouquinho, doutor Ronald, sobre a criação da Advocacia Geral da União. O senhor, inclusive, tem um livro sobre isso, né, que resgata essa história. Os primeiros documentos assim, mais precisos que existe da criação de algo parecido com a Advocacia de Estado foi na consolidação do segundo reinado da Casa de Avisa em Portugal. Por quê? Porque a primeira casa de Borgonha, que foi a fundação de Portugal, Portugal foi muito criado no espírito das cruzadas, então estava muito ligado à guerra, essa questão de estruturação do Estado não estava muito presente. No século XIII, começou o ambiente político a melhorar, e no XIV, com João das Regras, foi um grande jurista, um dos maiores juristas da história de Portugal, no reinado de Avis, o que ocorreu? A sucessão do trono de Portugal foi feita através de uma fundamentação jurídica, não da forma hereditária. Então já teve a primeira participação assim, de juristas na questão de mais forte, na questão da consultoria jurídica e da advocacia pública e da própria estruturação do Estado baseada em leis, porque havia um problema sucessório, o sucessor hereditário era ligado a Castela e Castela ameaçava a existência de Portugal. Então eles tiveram que declarar juridicamente o trono vago de Portugal e empossar uma nova dinastia, a dinastia de Avis, através de um argumentos jurídicos. E nessa dinastia, no início dessa dinastia, a presença de advogados e de consultores jurídicos, que a gente poderia chamar, ela foi muito presente na estruturação de algo que poderíamos atualmente entender como Estado. Então, essa origem da advocacia de Estado, advocacia pública, que nós podemos falar até no sentido lato, por que a gente mistura muitas vezes o termo? Porque essa função, por séculos, foram exercidos através de mesmos atores, como se fossem os procuradores dos feitos, os procuradores da coroa, que exerciam o papel de Ministério Público, de advogado de defesa da coroa e até de defensor público, nas ordenações afonsinas. E doutrinariamente, inclusive constante em pareceres de procuradores gerais de Portugal do século XIX e século XX, muitos entendem que a instituição do Ministério Público e da Advocacia Pública de Estado em Portugal foi se desenvolvendo a partir de necessidades portuguesas. Então é um modelo muito próprio para se achar origens fora da própria expansão do Império Ultramarino e da própria desenvolvimento do Estado português. Foi necessário muita pesquisa, então, né? E aqui no Brasil, doutor Ronald, a gente pode dizer que a advocacia pública ela participa da elaboração de leis também? Todo projeto para sanção do governador ou propositura de lei passa pelo controle jurídico da Procuradoria. Fora a Procuradoria das Assembleias, que no caso existe nos estados, né? Em alguns estados onde que se prevê. Então participa, através do controle constitucional, de certa forma, e jurídico, né? E qual é o papel que cabe aí, doutor Flávio, para esse controle, para essa fiscalização? De que forma que a advocacia age nesse ponto? No âmbito da União, o processo ele é todo, inclusive, regulamentado. A gente tem uma lei complementar, salvo engano, a número 95, e também o decreto 9191, que estabelece as diretrizes para a elaboração de normas. Então, existem consultorias jurídicas junto aos ministérios, né, que referendam o ato junto com o presidente da República, então passa pela avaliação dessas consultorias jurídicas, pela própria Advocacia Geral da União também, como órgão, também analisa e tem que cumprir as regras que estão previstas no decreto 9191, declarando a exposição, as razões, pareceres de mérito e jurídico, e só então
é submetido à consideração e à sanção do presidente da República. Isso sem prejuízo das atuações que a gente tem como destacado, né, das consultorias, né, e dos especialistas no âmbito do próprio Congresso Nacional. Então, sim, a elaboração de leis depende bastante da advocacia pública, né, não só no encaminhamento de projetos de lei de iniciativa do Executivo, como também dos projetos aprovados pela Câmara no momento da sanção pelo presidente ou veto, né, pelo presidente da República. E muitas vezes as pessoas não têm a noção em casa, né, do papel, mas nós temos uma pergunta aqui de um telespectador sobre isso. Vamos conferir. Eu, como cidadã, posso recorrer à advocacia pública? Dr. Ronald, pode ou não? Pode. Existem as ouvidorias, existe o direito de petição. Pode fazer o requerimento que achar de direito, que o órgão da advocacia pública encaminhará para quem achar que seja competente para resolver a questão. E como é que o cidadão comum faz uma petição como essa? Petição, normalmente os órgãos possuem ouvidorias e acessos de contato para se fazer requerimentos. Não há dificuldade, não há essa formalidade, como no Poder Judiciário, no caso. Doutor Flávio, e a advocacia pública ela também atua ali para proteger o cidadão mais vulnerável no direito à saúde, direito à educação, mesmo que o cidadão não tenha ido diretamente lá pedir? Sim, é interessante ver isso, porque muitas vezes se vincula a advocacia de Estado como se fosse uma defesa exclusivamente patrimonial da União ou de outros entes federativos. Mas, efetivamente, hoje essa visão de advocacia pública não se coaduna com a previsão constitucional e nem mesmo com a cultura que tem se implementado, notadamente a partir do atual governo. Nessa questão do relacionamento com o cidadão, a gente pode destacar, por exemplo, que recentemente, agora no primeiro semestre, a gente teve uma atuação coordenada de vários órgãos da advocacia pública, especialmente da Procuradoria-Geral Federal, e no âmbito da Amazônia, fez encontros com a população para resolver questões como regularização fundiária, direitos previdenciários, direito à saúde. Então, pôde-se não só apenas abrir a oportunidade que pode ser acessada sem nenhum formalismo para a busca de negociações, parcelamentos, mas também para entender as razões pelas quais foram indeferidos alguns pedidos administrativos e analisar a possibilidade de ajustar essa conduta. Então, para além de estar aberta e receptiva, eu acho que agora a gente começa a passar por um momento, inclusive, de busca ativa dos cidadãos para buscar esse conforto. A gente pode falar também de programas agora de renegociação na área de cultura, né? Buscas efetivas para negociações e parcelamentos tributários é feito com bastante regularidade pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ela publica os editais e busca essas pessoas para fazer negociações e diminuir o número de processos no judiciário. Recentemente, até um acordo com o Tribunal Superior do Trabalho, a Advocacia Geral da União, fazendo acordos nos processos inferiores a 30 salários mínimos, apurando que seguir com tais processos era mais custoso para o contribuinte do que efetivamente negociar, fez 5.000 acordos e com essas diretrizes firmadas com o Tribunal Superior do Trabalho, temos potenciais para chegar a 20.000 acordos no âmbito trabalhista, ou seja, para realizar um direito fundamental do cidadão. E veja só, são acordos firmados no âmbito de terceirizações, no âmbito da própria administração pública federal, ou seja, são pessoas que dedicaram o seu trabalho para a própria administração e que agora buscam a justiça e, por meio desses acordos, têm efetivado tais direitos de forma mais célere. Ou seja, a busca não é apenas patrimonial, mas de realização de cidadania também por meio da advocacia pública. Bom, e a gente vai continuar falando sobre isso daqui a pouquinho no próximo bloco. Nós vamos dar uma pausa agora. A gente volta já.
O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o papel da advocacia pública na proteção dos direitos dos cidadãos. Sobre o tema, eu continuo conversando com Ronald Bica, advogado e procurador de carreira do Estado de Goiás, e com Flávio José Román, adjunto do Advogado-Geral da União. Doutor Ronald, estamos falando aqui dessa defesa dos direitos, né? E os direitos humanos são parte importante dessa defesa também, questões raciais. São. As consultorias jurídicas informam a administração sobre os princípios e garantias fundamentais, passam por todo o processo de consultoria jurídica e análise de toda a norma, de toda a política pública. Então, isso, como o direito é fundamental, ele orienta toda a administração e orienta todo o direito. Não tem como se observar a norma sem observar esses direitos fundamentais. E na questão das políticas públicas, doutor Flávio, qual a importância da advocacia pública? No âmbito da União, a gente tem se empenhado para buscar essa diversidade e buscar essa ampliação da cidadania. Na atual gestão, a gente criou uma assessoria especial de diversidade no âmbito da Advocacia Geral da União, não só para internalizar de forma mais efetiva esses valores, mas também para promovê-lo externamente, auxiliando por conta da transversalidade que a própria Advocacia Geral da União tem. Ela está presente nos 37 ministérios e nas mais de 160 autarquias federais. Então, poucas instituições têm tanta capilaridade como a Advocacia Geral da União para levar à frente esses valores. E mostrando iniciativa também no âmbito dessa diversidade, a Advocacia Geral da União criou um programa de bolsas para jovens negros carentes, para que eles possam se dedicar aos estudos e prestar os concursos públicos para acesso a essas posições de poder. O senhor falou aqui da questão da diversidade? Nós temos mais uma pergunta justamente sobre isso. Vamos a ela. Eu queria saber se a advocacia pública atua na defesa dos direitos dos povos indígenas. Doutor Ronald, povos indígenas também estão incluídos aí nessa defesa, né? No caso específico da advocacia pública estadual, mais relacionado com a questão das áreas indígenas que envolvam algum interesse estadual. O Ministério Público atua mais nesta área em relação ao índio. Em relação à Advocacia Geral da União, eu tenho o IBAMA, existe a FUNAI, talvez tenha um papel mais presente nessa questão. E a gente pode relembrar aqui alguns casos, assim, né, significativos relacionados a essa defesa dos indígenas pela advocacia pública nos estados? Os estados, no caso, o nosso advogado-geral da União Adjunto estava dizendo em relação à diversidade. Em relação aos quilombolas, que de certa forma pode ser equiparado na questão da diversidade. Nós damos a proteção total do Estado, jurídica e até da própria existência da comunidade de Cavalcante, na questão quilombola, nessas questões quilombolas. Nós como Estado, nunca ameaçamos e sempre protegemos essa comunidade. E que outros casos, doutor Flávio, a gente pode relembrar aqui da importante atuação da advocacia pública? Recentemente, a Advocacia Geral da União criou uma Procuradoria Nacional de Defesa do Clima. E ela tem se empenhado também porque os indígenas são os primeiros guardiões de nossas florestas. Então, também temos a possibilidade de, nesse sentido, também atuar. Recentemente tivemos uma recente crise na área amazônica também, e a advocacia pública esteve presente para buscar apreensões de bens de quem invadia as terras desses indígenas. Também, lembrando da questão quilombola, recentemente, pela primeira vez, o próprio advogado-geral da União, ministro de Estado, compareceu a um julgamento da Corte Interamericana de Direitos Humanos para reconhecer as violações na área de Alcântara e propor com isso soluções integradas, soluções negociadas e com isso mais expeditas, mais rápidas e mais efetivas na solução dos direitos desses povos, também originários ou não, né, como acontece dos povos que foram escravizados e forçadamente trazidos para o nosso país. É um papel importante na representação do Brasil nos tribunais internacionais, né, doutor Ronald? Importantíssimo.
essa representação também fica no âmbito da Advocacia Geral da União, né, de fazer essa representação. A gente tem a Corte Interamericana com sede na Costa Rica, o Brasil faz parte, e esse é um aspecto também que a gente tem tentado aprimorar, porque diversas violações, inclusive violações aos direitos trabalhistas, como a condição de trabalho análogo à escravidão, então essas questões são levadas às cortes interamericanas e é por meio da Advocacia Geral da União que as determinações dessas cortes são internalizadas e admitidas. Então a Procuradoria, a PNAE, né, que é a Advocacia Internacional de Assuntos Internacionais da Advocacia Geral da União, quem é encarregada tanto de preparar a defesa, e muitas vezes é uma defesa que reconhece a violação e busca formas de mitigação e de implementação e de compensação para a realização desses direitos também. Então é uma questão bastante relevante que tem a ver com a imagem que o país leva lá fora, né? Então a gente precisa demonstrar hoje a ideia de ESG, de compliance nas empresas, exige que a gente mostre-se um país que é deferente com os direitos internacionalmente reconhecidos. Se a gente não tem a capacidade de demonstrar essa efetividade, não somos capazes, de certo modo, de atrair investimentos. Então, defesa do ambiente, defesa dos povos indígenas, diversidade, respeito aos direitos dos cidadãos, não são questões apenas para uma diversidade ou para uma foto bonita. Tem relação com os investimentos financeiros que chegam nesse país. E vamos à última pergunta que a nossa produção recebeu. A Advocacia Geral da União tem um chefe que é escolhido pelo presidente da República. Eu queria saber, nesses casos, como manter a independência e a imparcialidade. Doutor Flávio, vamos responder então. Veja só, nós estamos falando de um órgão que tem quase 8.000 advogados públicos. Por mais que o advogado-geral da União seja um ministro indicado pessoalmente pelo presidente da República, todo esse arsenal de advogados, de recursos humanos, são de provimento de cargo efetivo. Então, eles têm autonomia técnica e funcional nesse sentido. Então, assim, a autonomia da advocacia, se puder dizer assim, talvez não tão bem colocada, essa autonomia, ela existe efetivamente por meio desses quadros. E, circunstancialmente, o advogado-geral da União, que hoje exerce essa atribuição, esse encargo de ministro-chefe, é um servidor de carreira, é um procurador da Fazenda Nacional. E todo o seu gabinete também, né, são de servidores de cargo de provimento efetivo. Então, com isso, se consegue essa autonomia, né, e essa deferência, essa preocupação de ser o primeiro guardião da legalidade no âmbito do Executivo Federal e também na defesa dos demais poderes. E para ser o guardião dessa legalidade, doutor Ronald, sob a ótica da constitucionalidade, como é que a advocacia pública equilibra aí a defesa do Estado com a defesa dos direitos dos cidadãos? Muito interessante. Inclusive, é bom observar que, por séculos, a advocacia de Estado foi exercida por membros que poderia se chamar do Poder Judiciário, porque como não havia divisão de poderes antes do constitucionalismo, existia a função de distribuir a justiça. A própria Constituição Republicana de 1891 previa que o Procurador-Geral da República seria indicado dentre os ministros do Supremo Tribunal Federal. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade de independência com indicação. Os presidentes são eleitos democraticamente, existe a confiança do eleitor naquele projeto, e o projeto do chefe do Poder Executivo ele tem que ser viabilizado, as políticas públicas lícitas. E quem viabiliza essa política é o advogado público. Eu não vejo nenhuma incompatibilidade de indicação pelo chefe do Poder Executivo. É a harmonia que tem que haver entre os poderes, não deve haver desarmonia. Então, eu acho positiva essa indicação. Bom, para a gente encerrar aqui, a gente falou muito sobre a questão da defesa, né, do papel da advocacia pública, da história também. E é importante a gente conhecer a história para poder respeitá-la e seguir em frente. Gostaria que o senhor até mostrasse um pouquinho o livro aí. Ah, sim. Esse livro, ele procura, historicamente, baseado em documentos, por isso que o marco histórico foi feito em 1385, com o início do Segundo Reinado em Portugal.
as origens da advocacia de Estado em Portugal e seus reflexos na advocacia do Brasil, hoje culminando com esse modelo constitucional da separação entre os interesses patrimoniais e a defesa do Estado em juízo, com as questões de Ministério Público e com a Defensoria Pública, que outrora já foram unidas em um só agente, no caso, o advogado do Estado. E os principais desafios, doutor Flávio, daqui para frente, quais são? Realmente resgatar muito da advocacia pública nessa promoção da cidadania, né? Então, a diretriz principal hoje do ministro Jorge Messias é efetivamente de ter uma advocacia pública mais voltada para a cidadania, preocupada em não ser apenas um estandarte da defesa patrimonial da União, mas efetivamente uma parceira do gestor na implementação de políticas públicas, compreensiva, responsiva e criativa na busca de soluções jurídicas para a cidadania, porque efetivamente o povo brasileiro reclama melhores serviços públicos e para viabilizar esses serviços públicos é preciso, antes de tudo, respeitar a Constituição e as leis. E é papel da advocacia pública auxiliar o gestor público nessas medidas e viabilizar, então, políticas públicas e serviços públicos adequados à cidadania. E eu agradeço muito a presença de vocês aqui para nos ajudar a esclarecer para o nosso telespectador todo o papel da advocacia pública. Doutor Flávio, doutor Ronald, muito obrigada pela participação aqui. E eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os nossos programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Spotify. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!